Cheguei! Bem-vindo a mais um vídeo neste canal que você sabe que simplifica e descomplica a língua portuguesa. Eu sou a Maria Canoeira e este é o Português no Papo. Neste vídeo vamos falar sobre a acentuação. Cá entre nós, você já se perguntou se deve ou não acentuar uma palavra, onde deve colocar o acento e que acento seria esse, sim ou não? Sim, eu sei que sim, mas não precisa ficar envergonhado porque a questão da acentuação realmente dá dor de cabeça a muito boa gente. Mas ainda bem que existe este canal para lhe ajudar a colocar a acentuação no papo. E só por isso já merece que você deixe o like e subscreva ao canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para receber todos os novos vídeos, embora lá melhorar o português. Para início de conversa, é preciso saber que a acentuação das palavras tem duas vertentes. A primeira, que diz respeito à sílaba mais forte, aquela que é pronunciada com mais intensidade do que as outras. E esta, a que é pronunciada com mais intensidade, chama-se sílaba tônica. As demais são as sílabas átonas. Neste caso, estamos diante da acentuação tônica. Até aqui, copiamos, não é? E a segunda tem a ver com a marcação da vogal tônica por um sinal gráfico. Este sinal gráfico pode ser o acento agudo, o grave ou o circunflexo. O acento tônico permite classificar e distinguir as palavras. Com base nisso, temos três classificações de palavras: palavras agudas ou oxítonas, palavras graves ou paroxítonas e esdrúxulas ou proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que são acentuadas na última sílaba. As paroxítonas são acentuadas na penúltima sílaba e as proparoxítonas na antepenúltima sílaba. Eu costumo dizer que, para facilitar, conte as palavras de trás para frente. Então vamos ver exemplos de palavras oxítonas: José, café, avó. Repare que o acento nestas palavras é colocado na última sílaba, ou seja, é na última sílaba que recai o acento tônico. Exemplo de palavras paroxítonas: álbum. Repare que o acento está na penúltima sílaba, começando da direita para a esquerda. Álbum, fácil e bênção. Sinal gráfico na penúltima sílaba. É uma palavra paroxítona. Exemplo de palavras proparoxítonas: abóbora, acento na antepenúltima sílaba. Plástico, acento também na antepenúltima sílaba. Porém, como eu digo sempre, não é apenas colocar os acentos por colocar, porque sabemos todos que a língua portuguesa não facilita a vida a ninguém. Portanto, mais uma vez, existem regras e é disto que vamos falar agora. Antes das regras, você precisa saber que nem todas as palavras vão ter o acento gráfico, ou seja, aquele sinal gráfico, acento agudo, grave ou circunflexo. Porém, todas vão ter o acento tônico. E o que é isso de acento tônico? Não diga que já se esqueceu, por favor. A sílaba pronunciada com maior intensidade. Vamos ver um exemplo. Homem. Homem é uma palavra paroxítona, porque a acentuação tônica recai na penúltima sílaba. E para descobrir a sílaba tônica é fácil. É só pronunciar a palavra em voz alta e perceber a que é pronunciada com maior intensidade. Vamos lá então. Homem. Homem. O é a sílaba tônica. Porém, a palavra homem não é acentuada, ou seja, não tem o sinal gráfico. Percebeu, não é? Todas as palavras têm acentuação tônica, sílaba pronunciada com maior intensidade, porém não necessariamente são acentuadas graficamente. Ok? Agora sim, bora para as regras. E a primeira regra é simples.
todas, mas absolutamente todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Palavras proparoxítonas, repetindo, são aquelas que a sílaba tônica fica em antepenúltimo lugar. Vamos ver exemplos. Ângulo, árvore, hóspede e ótimo. Percebeu que todas as palavras são acentuadas na antepenúltima sílaba? Pois é, isto mesmo. Um parênteses aqui para explicar o seguinte. Angola ainda não ratificou o acordo ortográfico. Por isso é que nós ainda escrevemos ótimo com P. Brasil, Portugal e os outros países que já ratificaram o acordo ortográfico, ótimo é sem o P. Mas para nós ainda continua a valer o ótimo com P. A segunda regra vem com uma curiosidade. Você sabia que a maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas? Pois é, isto mesmo. E por isso nós temos mais regras para as palavras paroxítonas. Então vamos a elas. Devem ser acentuadas todas as paroxítonas terminadas em I, seguido ou não de S e US. Lembrando que paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica em penúltimo lugar. Táxi, júri, lápis e bônus. Repare que todas têm o acento gráfico na penúltima sílaba. Mais uma chamada de atenção. A palavra bônus é escrita com acento circunflexo no Brasil. Em Portugal é escrita com acento gráfico. E nós, os angolanos, seguimos a norma portuguesa. Portanto, bônus sem acento circunflexo, por favor, com acento agudo. Devem também ser acentuadas todas as paroxítonas terminadas em R, L e X. Exemplo, caráter. Fácil. Se você pronunciar a palavra em voz alta, perceberá que Fá é a sílaba tônica. Fácil, fácil. Então esta palavra é paroxítona e por terminar em L, como a regra diz, deve ser acentuada. Palavra terminada em X, tórax. Acentue também as palavras paroxítonas terminadas em N, como hífen, as terminadas em como fórum, e as terminadas em uns, como álbuns. Também devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em ão, ãos, ã e ãs. Exemplo de uma palavra terminada em ão: órfão, em ãos, órgãos, em ã. Esqueci. Órfã. E as regras das palavras parônimas não terminam. Acentue todas as parônimas terminadas em PS. Bíceps, fórceps, tríceps. Acentue também as parônimas terminadas em on e ons. Todas as parônimas terminadas em ditongo oral devem ser acentuadas. E o que é isso de ditongo? Ditongo é a junção de uma vogal e uma semivogal. Exemplo de parônimas terminadas em ditongo oral: lírio, nódoa, história. Nas três palavras temos ditongo oral. E depois de 1000 anos terminamos as regras das palavras parônimas. Agora vamos para as oxítonas. Devem ser acentuadas todas as oxítonas, ou seja, as palavras que têm o acento tônico na última sílaba, terminadas em a, as. Exemplo, ananás, sabiá. As terminadas em es, café, vocês. As oxítonas terminadas em o, os, dominó, avós, em e ens, refém, parabéns. Acentue também as oxítonas, ou seja, aquelas que têm o acento tônico na última sílaba, terminadas em ditongo aberto, ei, eu e oi. Exemplo, papéis, chapéu e
roxinóis. E acabou! Então, gostou do vídeo? Se sim, deixe o like e subscreva ao canal para continuar a melhorar o português. Até já!